Olá, queridos irmãos, amados ouvintes, bom dia. Que a paz de Cristo seja sobre sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero convidar você para juntos meditarmos a palavra de Deus. Nosso tema de hoje é retrocesso obrigatório. O texto escolhido é o Salmo de número 70, verso 2 e verso 3, que diz o seguinte: Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram de ignomia os que se comprazem do meu mal. Retrocedam por causa da minha ignomia os que dizem bem feito, bem feito. Salmo 70 é um salmo de Davi, onde ele escreve para Deus em uma oração, pedindo a Deus que lhes dá socorro, que Deus lhes dê proteção contra os seus inimigos, que pretendia lhes tirar a vida. Salmista pede que Deus faça com que os inimigos dele retrocedam. Meus amados e muito queridos irmãos, cercados por inimigos que pretendiam tirar-lhe a vida, o salmista expressa o seu prognóstico, ou seja, a suposição do que poderia acontecer com a sua vida. E ele dizia o seguinte: retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína, retrocedam em desgraça os que zombam de mim, Senhor. Ninguém gosta de retroceder, meu amado irmão, minha amada irmã. Considerar-se uma vergonha, uma humilhação, uma derrota, sobretudo se este voltar atrás, significa uma vitória do outro lado, ou seja, do inimigo, que em alguns casos, porém, o retrocesso pode significar mais inteligente acerto do que poderíamos imaginar. Nós temos, por exemplo, quando Jacó atravessa o Val de Jaboque, ele leva a sua família bem adiante e depois ele volta. Está lá em Gênesis, no capítulo 32, a partir do verso 22, onde ele tem uma luta com o anjo de Deus, uma noite toda. Porém, quando o dia amanhece, ele tem a sua vida transformada e o seu nome mudado. A partir desse momento, Jacó prospera sobre os seus inimigos. Por isso que falamos que, em alguns casos, retroceder é um ato de inteligência. Deixe o inimigo pensar que ele está vencendo. Deixe os seus inimigos imaginar que eles estão sobrepondo sobre você. Quando você retrocede, é o momento que você ajoelha, é o momento que você se consagra para Deus, é onde você espera a justiça de Deus na sua vida. Um outro exemplo aqui é o de Davi, que mesmo armado até os dentes e já bem próximo do alvo, Davi e seus 400 homens, graças à sábia argumentação de Abigail, desistiram de invadir a fazenda de Nabal e voltaram para o acampamento. Está lá em 1 Samuel 25, a partir do verso 32. Aquele rapaz da parábola que Jesus conta, lá de Lucas capítulo 15, que saíra de casa e fora para uma região distante, e lá ele desperdiçou todos os seus bens, ele teve a coragem de retroceder. Ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão para comer, alimentam pelo menos 4 vezes no dia, e eu aqui perecendo de fome. Aí ele diz: voltar-me-ei e irei ter com meu pai e direi. Ele pensou: bom, eu preciso retroceder para mim retomar o caminho de uma forma bem-sucedida. Ele foi lá confessar com humilhação ao pai que ele havia pecado contra o pai e contra os céus. O pai o abraçou e o abençoou. Meu amado irmão, minha amada irmã e todos quanto nos ouvem, quando o retrocesso é espontâneo, não acontece, Deus deixa livre os seus inimigos para agirem como bem entenderem. Mas ao mesmo tempo, Deus mostra-lhes que mais cedo ou mais tarde eles terão de recuar. Muitas das vezes os nossos inimigos estão por tempo prevalecendo contra nós.
Mas graças à palavra de Deus, na qual esperamos com grande esperança, um dia eles terão que retroceder, eles terão que se afastar do mal que está nos fazendo. Porque a Bíblia diz que mais cedo ou mais tarde pagarão. É uma causa de lei e efeito, de ação e reação. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. O problema é que existem muitas pessoas que plantam semente e depois quer que os outros colhem para ele. Mas na verdade, neste reino da justiça de Deus, nós colhemos o que plantamos. Porque ao nome de Jesus todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, um dia, aqueles que prevalecem por tempo, aqueles que prejudicam o homem de Deus, a mulher de Deus, a família de Deus, ele vai ter que prestar conta dos erros que praticou, das injustiças que fez durante o tempo que esteve aqui. Para você, amado irmão, amada irmã, aqueles que nos ouvem, a palavra do Senhor diz que nosso lugar não é aqui, nós somos cidadãos dos céus e estamos voltando para Deus, para morar com Ele eternamente. Que isso possa encher nosso coração de esperança. Vamos nos apegar a esse Deus, vamos amar a esse Jesus e estar sob o domínio desse Espírito Santo, para que possamos ter nossa vida abençoada. Os inimigos, deixa eles pensarem que estão prevalecendo. Vai chegar uma hora que eles vão ter que acertar suas contas com Deus. Que a palavra desta manhã possa confortar seu coração, possa colocar você de pé e pôr você para caminhar, porque a nossa caminhada é em direção a Deus e ela não pode parar. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, nós te adoramos pela tua existência eterna. Te rendemos graça pelo teu amor derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, por ser o Deus maravilhoso, bom que tu és. Obrigado pela provisão de todos os dias, Senhor. Oramos nesse momento pela vida da família constituída, Senhor, que ela seja abençoada e ai daqueles que tentam destruí-la. Nós oramos nesse momento pela igreja de Cristo que é perseguida, mas vencerá porque Cristo está com ela. Nós oramos pelos enfermos que sejam curados, pelos que estão caídos que o Senhor os coloca de pé e pela nossa pátria amada, pelo nosso querido Brasil, em nome de Jesus. Amém.